Bom, e a gente segue agora, né? Deixa eu conversar um pouco aqui com o Mário, que já está quase aqui. Gente, eles não vão falar comigo? Mário Robert, chegou a sua hora. A gente já vai abrir agora o próximo assunto e eu quero a sua opinião. A gente vai falar sobre essa rejeição de Lula no Senado, né? De forma inédita e surpreendente. O Senado rejeitou o indicado de Lula para chefiar a Defensoria Pública da União. E aí eu quero saber sua opinião, Mário. Essa rejeição é um recado da oposição ao presidente Lula? Recado não somente, né, Berenice, da oposição ao presidente Lula, mas também recado da oposição ao povo brasileiro. Nós esperávamos esse avanço há um bom tempo, né? Aí há mais de 10 meses nós estamos esperando que o nosso Congresso, que nós confiávamos que iria agir, finalmente agiu, como a gente diz, antes tarde do que nunca. Mas às vezes não é tarde também. Às vezes é a hora certa, é a hora que eles viram que tem uma brechinha ali para que eles possam atuar através da lei. Eu costumo dizer muitas vezes, Berenice e ouvintes, que nós não podemos perder a fé no nosso país. Nós não podemos baixar a guarda. É exatamente isso que a esquerda quer. Que você pare. Ela quer que você se cale. Ela quer que você pare de clamar por um Brasil melhor. Por medo. Que você fique com medo. Porque a segurança jurídica nós não temos mais no país. Né? Parece que o país está sendo asfixiado, ou o país foi aí sequestrado por alguns que se acham semideuses do Olimpo. E o Senado, dessa vez, resolveu se levantar. É só eles que podem fazer isso, é só eles que podem frear. E como que eles Mas estão vamos fazendo isso? combinar, hein, Mário, que teve Sim. uma pitadinha também de decepção ali do senador Rodrigo Pacheco, que tinha uma esperança de ir para o STF, hein? Tinha. Eu falo que o Pacheco tá com uma dor de cotovelo do caramba. Né? Ele resolveu agora se levantar, né, contra os desmandos de alguns lá, porque ele não foi para o STF, não foi nem indicado, nem mencionado a indicação. Ele foi pelo presidente das minorias, o Lully, né? Ele não foi indicado e nem mencionado. Então ele ficou com uma pontinha de recalque ali, né? E talvez seja uma certa vingança, né? Uma certa retaliação. E também tem aquilo, né? Eu ouvi dizer, passarinhos verdes me contaram, ou passarinhos verde e amarelos me contaram, que o Pacheco está de olho lá na frente, né, numa possível candidatura ao governo de Minas Gerais. Você que acompanha, né, aqui o Fator Político BR, fala para mim, você de Minas Gerais, você colocaria essa pessoa como governador do seu estado? Coloca aí nos comentários aqui do Fator BR. Boa. Berenice, como você disse, esse levante do Senado a não aprovar a indicação, né, da Defensoria Pública do Lully, isso aí foi um soco no estômago da esquerda toda. Ele achou que iria passar, porque sempre passou, né? Como você disse, foi inédito, sempre passou. E isso também é um recado para o tal do dinossauro lá, do Flávio Dinossauro, que ele tá todo aí serelepe achando que vai entrar no STF de boa, que vai passar na sabatina lá, e não é bem assim não. O Senado mostrou que não é bem assim, as coisas podem mudar no Brasil. Opa, voltou meu áudio. Agora eu também quero a sua opinião, doutor Vicenzo, já que o Mário tocou nesse assunto do Flávio Dino, a missão de colocar ele no STF, então, também pode não ser tão fácil assim, né? Já tivemos um cartão amarelo, um cartão vermelho ali para uma indicação de Lula. Podemos ter também nessa sabatina com o Flávio Dino, caso ele seja mesmo indicado para o STF. Bom, se eles forem levar em consideração o mesmo critério que eu acredito que eles levaram agora, eu acredito realmente que o Flávio Dino pode não ser aprovado nessa sabatina. Só tem algumas coisas que me preocupam, apesar de concordar com o Mário, o Robert, aí, a respeito do que ele disse. Realmente eu entendo que é um aviso, igual ele comentou, eu só tenho medo de qual aviso é. Porque, assim, primeiro, eu fui da Defensoria Pública aqui no Distrito Federal há muito tempo, e a gente sabe da importância da instituição.
Muita gente no Brasil não tem condição nenhuma de pagar advogado. Então, uma instituição que não deveria ser polarizada, ou pelo menos não deveria discutir essa polarização pensando na justiça, deveria ser a Defensoria Pública. A manifestação do defensor público, que foi indicado aí para ser o defensor público da União, eu acredito que ele participou de alguns movimentos, e ele mesmo se considerava um progressista, eu acho que para ser eufêmico, mas ele defendeu pautas como a legalização do aborto, pautas a respeito das drogas, pautas totalmente ideológicas, que do ponto de vista institucional não caberia à Defensoria Pública tratar da forma como ele tratou. Então, eu acredito que esse aviso veio da bancada dos conservadores, né, contra as pautas ideológicas. Mas aí a gente tem um adendo. A votação no Senado é por escrutínio secreto. Então, a gente não sabe, de fato, quem votou a favor e quem votou contra. E aí, a respeito desse aviso, seria muito mais preponderante se fosse transparente, se fosse pública a votação, mas aí eu fico com receio, porque a gente pode esperar tudo. O meu pai costumava dizer que na política tudo pode acontecer, inclusive nada. E aí nós temos agora uma próxima sabatina, que eu acredito que seja do Flávio Dino, ou pode ser do próximo PGR indicado também, né, que ainda não houve a indicação oficial. Mas aí o que me preocupa é o seguinte: pode parecer que é um aviso para que o Flávio Dino, quando sabatinado, não seja aprovado. Ou pode ser uma cortina de fumaça dizendo o seguinte: a gente desaprovou o primeiro, para dizer que a gente não está com o governo, e no segundo, parecer que a gente aprovou por espontânea vontade, não espontânea pressão. E o que mais me preocupa de tudo isso, independente do resultado, é a indicação de alguém, com todo respeito ao ministro, que sempre foi político. Não, ele foi juiz. Ele foi juiz por um período muito pequeno de tempo no Maranhão, mas ele foi senador da República, ele foi governador, ele foi a vida inteira, agora é ministro, a vida inteira ele foi político, ele foi filiado a partidos políticos de esquerda, mas ele foi filiado a partidos políticos. E seria talvez uma das primeiras vezes na história mundial que um ministro de uma Suprema Corte tem um viés muito mais político do que jurídico. Então, assim, eu fico com receio dessa indicação dele, fico com receio dessa sabatina, né, essa desaprovação do indicado do presidente, como a verdadeira cortina de fumaça. Olha, a gente desaprovou um, mas o próximo a gente desaprova. E aí, ouso repetir as palavras do meu pai: tudo pode acontecer na política, inclusive nada. Inclusive nada, né? Bom, a gente vai seguir acompanhando esse imbróglio, se realmente, até agora, de todos os analistas que passam aqui pelo fator político, o nome mais cotado ainda é de Flávio Dino mesmo. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas vamos mudar de assunto agora, ainda dá tempo, eu sei que o doutor Vicenzo tem compromisso, então vamos comentar rapidamente sobre um outro assunto. Arthur Lira, presidente, mas não é da Câmara não, gente, presidente do Brasil. Vocês já imaginaram esse cenário? Pois é, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele teria dito a interlocutores que quer testar o seu nome em pesquisas para presidente da República, de acordo com a jornalista Bela Megali, de O Globo. E aí, eu quero ouvir de você, Mário Robert, aquela perguntinha de milhões, né? Será que Arthur Lira tem chance? Seu áudio. Tem sim. No primeiro turno, ele ganha. Ele ganha no primeiro turno. É uma popularidade até tremenda. Assustei aqui. É uma popularidade tremenda. Arthur Lira, meu Deus do céu, é o nome mais cotado para assumir o Brasil nos próximos 8 anos. Em 8 anos ele vai assumir o Brasil, tá? Então é loucura, né? Ou então é aquela sanha, né, de pegar aquele benefíciozinho que todos os candidatos têm. Então, porque não tem chance, né, Berenice? Não tem chance, doutor. Arthur Lira, a sua atuação como presidente da Câmara dos Deputados aí, por 2 vezes, tem sido desastrosa, né? Nós sabemos que o cara tem um rabo preso, desculpa a expressão, com muita gente lá, né? Principalmente com aqueles que têm capa preta. Então, ele tem atuado de uma forma, assim, ele tem negligenciado
o Brasil de uma forma tão grande, o cara ainda tem essa soberba de colocar o nome dele numa lista de pesquisa. É impressionante. Ainda tem gente que coloca, né? Tem as pesquisas, ganham dinheiro para isso, então eles colocam o nome dele lá. Vai fazer o quê, né? Ele tá sonhando. Sonhar não paga. Pois é, né? A audiência também já está se manifestando aqui. Você votaria para Lira como presidente da República? Bom, Olha, doutor Vicenzo. Sobre esse assunto, eu posso fazer apenas um apontamento específico, e aí eu vou pedir a máxima vênia para discordar do meu irmão, aí meu amigo, Mário Robert, mas é por uma boa causa. Eu acredito que um presidente da Câmara, que foi reeleito, né? Ele foi eleito a primeira vez presidente, agora foi reeleito. Foi eleito no governo Bolsonaro e depois no governo Lula, com duas câmaras totalmente diferentes, né? Nós temos uma Câmara que deveria ser mais conservadora agora e talvez nem tanto na anterior. Então, é indiscutível o poder de articulação do presidente Arthur Lira. Ele é o primeiro-ministro, digamos Exatamente. assim. Né? E aí, assim, só para finalizar, eu acho que ele tem totais chances, eu acho mais ainda, eu acho que ele é o nome mais forte para assumir a presidência da República. Só que só vai acontecer, na minha visão, claro, se ele fizer isso até fevereiro, por meio de um impeachment contra o presidente Lula e contra o vice-presidente Alckmin. Então, até fevereiro, com a tamanha articulação que ele tem, eu acredito que ele tem grandes chances de virar presidente da República. Depois disso, eu acho muito difícil. Boa. Fica a dica, hein? Fica a dica. Vamos fazer o corte e mandar para ele? Gente, olha, entre o Lira e o Lula, o que vocês acham, hein, audiência? Coloca aqui pra gente no chat. Entre eu Lira voto cachorro e caramelo. o Lula, o que vocês preferem? Um impeachment? Se só tiver essas duas opções, eu prefiro o Lira. Porque o Alckmin, convenhamos, né? Até a Janja assumiu o posto e ele nada até agora. O Alckmin eu não tenho nada contra, mas também não tem nada a favor. Eu acho que o Brasil inteiro é mais ou menos aquele morno, né? E a palavra de Deus diz que ele vomitará os mornos. Então, acho que ele está por ali. Pois é, doutor Vicenzo, olha aí, você convenceu nossa audiência de que Lira deve ser presidente. Já está todo mundo comentando aqui, ó. As duas opções que você deu não foram muito favoráveis, não. Acho que eu votaria no Lira também nesse caso aí. Lula ruim, e Lira. Né, gente? Tá vendo? Aqui já ganhou a eleição. Faria o L de Lira. Boa. É isso aí. Sensacional. Bom, deixa eu me despedir aqui do doutor Vicenzo, Marco Vicenzo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco. Portas abertas sempre aqui do Fator Político para o senhor. Eu que agradeço aí mais uma vez poder participar desse programa. Agradeço ao Mar, agradeço a Berenice e a toda a equipe. Obrigado pela participação e conseguir contribuir aí para trazer um pouquinho da verdade, um pouquinho do que a gente acompanha nos bastidores aqui em Brasília. Ótima noite e até a próxima. Seguimos juntos aqui, eu e o Mário, né? Vamos falar agora sobre mais um assunto que diz respeito a Janja. Eu já tinha falado dela aqui, a nossa, ou a sua, ou a de quem votou no Lula, primeira-dama, diz que é atacada nas redes sociais, né? Ela disse recentemente que está sendo muito atacada e defendeu criminalizar postagens de ódio. Aí eu quero saber, né? Caso isso se torne crime, será que pau que bate em Chico vai bater em Francisco? Esse crime de ódio vai valer para os dois lados? Exatamente isso que eu ia falar, viu, Berenice? Olha, se caso eu me solidarizo aí com a nossa vice-presidente, quer dizer, primeira-dama, Janja, e me solidarizo com ela e com todas as pessoas que sofrem, né, esse tipo de agressão na internet. A internet realmente tem pessoas, né, que são realmente agressivas, né? Mas eles têm uma sanha, sabe? A sanha parece que foi combinado entre eles numa reunião, né? Não estou afirmando nada, só me parece alguma coisa que está passando na minha mente aqui, que foi combinado de todos terem o mesmo discursinho: internet, 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 internet. Quando você for falar alguma coisa, fala sobre a internet. O quão perigoso é a internet. O quanto você sofre e está sofrendo com a internet. E aí eu queria saber, se caso essa lei for aprovada,
de derrubar os discursos de ódio, derrubar aqueles que, como eles dizem, inflamam o ódio por aí. Se vai valer também para Damares, se vai valer também para Michele Bolsonaro, se vai valer Para a também para filha o da próprio Michele Bolsonaro, Bolsonaro, né, a a, Laurinha? isso, a Laurinha. Eu quero saber se vai funcionar para todo mundo, para mim, né, para você, Berenice. Eu quero saber se essa lei vai funcionar para todo mundo ou vai ser uma lei ali pautada somente para a esquerda. Quem for de esquerda tá aí protegido por essa lei. Eu queria Mais saber uma ferramenta realmente. de perseguição, né? Claro que é. Claro que é, Berenice. É a sanha deles. Eles querem porque querem que você desligue esse microfone. Eles querem porque querem tirar a gente do ar. Porque, como nós dissemos aqui no começo do programa, quem é que está falando sobre o Brasil? Nós. As redes sociais estão falando sobre os problemas do Brasil. É lógico que a gente se solidariza com Israel, a gente se solidariza com o povo também palestino, que não tem nada a ver com os terroristas do Hamas, e eles são terroristas, tá bom, PT? Nós nos solidarizamos com as crianças, com os idosos, com todas aquelas pessoas que estão sofrendo. Mas também o seu João e a dona Maria aqui no Brasil, eles estão sofrendo também. Sorrateiramente, a esquerda está fazendo aquilo que eles fazem de melhor, que é o quê? É igual o gafanhoto, passa por uma plantação, a gente falou do agro hoje, né? Os gafanhotos passam por uma plantação e acabam com toda aquela plantação. Este é o papel primordial da esquerda. E é isso. Ela tá se queixando por pouco, tá? O que eu vejo da Janja por aí são alguns memes que fazem contra ela. Nada de Da agressão, Berenice. roupa, né? Coisinha de Aquela leve. moda dela. Se for comparar aos ataques que a Michele Bolsonaro recebe, são bem mais pesados. Eu acho que quem recebe, na verdade, os piores ataques é a stylist dela, tá? É a pessoa que cuida das roupas dela que tá sofrendo essas agressões, não ela. Mas é Muito isso bem. aí. Agora, já que você citou essa questão do que está pautando o noticiário brasileiro, né? Antes de começar essa live, só para que a audiência entenda, eu estava aqui comentando com eles sobre, né, como a pauta do conflito Israel-Hamas está predominando nos telejornais, principalmente canais que são voltados para a notícia, né? Isso está prevalecendo em praticamente todas. E aí eu cito CNN, Globo News, Jovem Pan, essas três principalmente. Hoje eu me deparei assistindo a Band, que eu quase não assisto, porque assim, é claro que a gente se solidariza, é claro que a gente quer ter notícias de lá, mas não o dia todo. Enquanto isso, o que está acontecendo aqui no Brasil? Por que os noticiários não estão falando do Brasil? Quem é que está interessado em que fale de Israel? Vamos lembrar aqui, né, Mário, da verba milionária que a Globo, por exemplo, ganhou só nos 6 primeiros meses do ano, mais de 50 milhões de reais. E aí você acha que quem é que escolhe o que vai ser notícia ou não no dia? Voltou, né? O Brasil, o mecanismo voltou a funcionar em plenas funções, né? Ele está funcionando muito bem, né? Aí para esses canais de TV que antes tinham sido as tetas haviam sido cortadas pelo governo anterior, inclusive o melhor presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e o esquerdista do outro lado aí já pula da cadeira, né? Que fez uma atuação brilhante, né? Fez uma atuação brilhante, inclusive não cerceando a independência do jornalismo, não cerceando o trabalho jornalístico, mas também não ficava ali escolhendo o que iria ser pautado. Por isso que foi tão massacrado o nosso presidente Bolsonaro durante todos aqueles anos de governo. Né? Anos que passaram rapidamente. Foi incrível como passou os anos de Bolsonaro com sua bela equipe técnica pelo nosso Brasil, fez aquilo tudo, fez o Brasil crescer economicamente, o Brasil cresceu diplomaticamente, o Brasil era reconhecido em todos os países como tendo um presidente de pulso, um presidente que realmente não era corrupto, né? E isso se acabou agora, né? E as pautas, se eles falarem do governo Lula, o que o governo Lula está fazendo de bom no Brasil, não vai ter pauta no jornal, né? Exatamente. Bom, eu tenho uma notícia para dar aqui do Brasil, que aconteceu, mas parece que os telejornais não acharam interessante, talvez, né, noticiar isso.
Só falam do conflito entre Israel e Hamas. Bom, aqui no Brasil, muita coisa está acontecendo, viu, gente? Envolve, inclusive, drogas. Avião da FAB. Exatamente. Deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês. Está chegando algumas notícias já de última hora aqui para mim, mas eu preciso falar sobre essa primeiro. O carro do pó. É isso mesmo. Os petistas falaram tanto de cocaína no avião da FAB, mas até agora não comentaram essa notícia de um carro diplomático detido na Turquia com 50 quilos de cocaína. E aí, como é que fica essa história, hein? Um carro diplomático sendo usado para transportar cocaína, um tanto quanto estranho, ou não? Já era de se esperar, hein, Mário? Que isso? Droga no governo, envolvido com o governo Lula? Não acredito, Berenice. Isso aí só acontece no governo Bolsonaro, né? Inclusive já foi até explicado isso aí sobre o avião da FAB, já foi ali investigado, nada encontraram que suspeitasse contra, né, a gestão de Bolsonaro, o governo Bolsonaro, mas os vermes que apertaram o 13, porque eu não chamo de jumento, tá, Berenice? Deixa eu só explicar. Jumentos são animais muito inteligentes e úteis, tá? Agora, vermes eles acabam com tudo de dentro para fora. Então, eu costumo chamar esses que apertaram 13 de vermes. Eles falam até hoje sobre esse avião da FAB. Qualquer coisa que você comentar, qualquer coisa, algum programa que você for fazer, eles sempre vão falar: e o avião da FAB? Porque fica parecendo, né? Aquela Maria vai com as outras. Uma fala aqui, telefone sem fio, né? Fala uma coisa aqui, depois fala ali, repete, replica, e eles não sabem nem o que aconteceu. Enfim, essa situação do carro aí, me parece que o governo, né? O pessoal das relações exteriores já falou aí, já deu a sua desculpinha sobre o que aconteceu. O carro foi roubado, né, Berenice? Que o carro foi furtado. É difícil, viu? E cadê difícil. O boletim de ocorrência? Eles comunicaram a quem para poder comprovar isso? Não, lá não tem. Lá no aonde foi mesmo? Qual país? Turquia? Turquia. Na Turquia eles não usam isso não, boletim de ocorrência não. Lá é só falado mesmo e acreditem nas palavras deles. É isso que acontece. Tá que nem as versões do Flávio Dino sobre as imagens que desapareceram, né? Ontem lá na comissão de fiscalização e controle trouxe a 5ª versão. Aí fica difícil saber em qual delas a gente acredita, né? E tudo é da nossa cabeça, né, Berenice? É impressionante como o sujeito, ele fica com o seu sarcasmo, com as suas piadinhas sem graças, e ele fica, né? Não, é coisa da cabeça de vocês, não existe 5ª versão, não, todas as versões são iguais. Paralelo. Ele mesmo se entrega, né? Todas as versões são iguais. Então, o subconsciente dele já entregando que ele mente, né? Toda vez que ele se senta ali. E só se sentou também, Berenice, ontem lá, porque foi ameaçado de abrir um processo contra crime de responsabilidade contra ele, tá? Um processo de impeachment. Por isso que ele sentou lá ontem, só para dar desculpinha. E você viu... Essa fala... E você viu como que o PT estava desesperado ontem para ele sair da comissão, né? Sim. Ele tinha vários compromissos. É sempre assim, né? Eles são avisados com muita antecedência, no entanto, não conseguem, não tem um assessor ali que sabe fazer uma agenda decente, principalmente ao que não interessa a ele. Mas a parte ali da versão, da 5ª versão, eu achei bem interessante, porque ele falou assim, não tem 5ª versão, mas tem 4, então, né? Quando ele fala que não tem 5, ele confirma que tem 4, né? Exatamente. Só quem é bobo não percebeu. Enfim, sigamos e oremos pelo nosso Brasil. Vamos falar agora sobre a Michele Bolsonaro, né? Ela vem participando de várias reuniões por todo o país, do PL Mulher, que ela inclusive preside o PL Mulher Nacional. E olha, ela está liderando na disputa contra Gleisi Hoffmann no Senado, no estado do Paraná. Fizeram uma pesquisa por lá, né, um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, e colocaram Michele Bolsonaro e Gleisi Hoffmann, né, que nada mais, nada menos é a presidente nacional do PT. E Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL. Quem está na frente? Michele Bolsonaro. Qual a sua análise sobre isso, hein? O que você acha? Você acha que ela pode sair para o Senado mesmo?
Berenice, eu concordo, né? Eu acho muito legal essa iniciativa de colocar a Michelle nesse páreo aí para o Senado, principalmente contra a Gleisi Hoffmann, né, que se acha superior a todo mundo, ela é a dona da verdade, e odeia a Michelle, né? Então essas duas aí disputando o Senado vai ser muito legal. Mas também eu vejo assim, o Senado seria uma porta apolítica, né, para Michelle pegar experiência, ganhar experiência no ramo, porque lá na frente eu vejo uma possível presidente Michelle Bolsonaro, tá? Possivelmente poderia Bolsonaro colocar ela como uma bala de prata, como uma vice-presidente, numa chapa, quem sabe com Tarcísio ou com Zema em 2026, caso o projeto de lei de Bibo Nunes não passe lá no Congresso, né? Que é aquele projeto de lei Que que diminui os reduz anos, né? isso, diminui para 2 anos, né? Isso, a É. inelegibilidade do presidente, ele poderia, em 2026, disputar. Caso isso não aconteça, eu já fiz várias enquetes e o pessoal gosta realmente da Michelle, sem forçar a barra, diferentemente da Janja, que precisa causar polêmica para aparecer. A Michelle Bolsonaro, onde ela aparece, o povo a ama, tá? Então a popularidade dela é imensa. E eu acho que sim, se colocasse ela estrategicamente como vice-presidente numa chapa com qualquer um que Bolsonaro indicasse, ou Zema ou Tarcísio, nós levaríamos isso fácil, né? Mas eu acredito que, neste momento, como senadora, e aí, no caso, se Moro for cassado, né, que acontecerá essas eleições. Aí, para ela ganhar experiência no ramo da política, seria essencial para ela. Pois é, e ainda tem outro detalhe dessa pesquisa, porque às vezes a audiência fica assim, mas por que fizeram uma pesquisa, ela senadora, no Paraná? Até porque ela ainda pode escolher por qual estado ela quer, né, se candidatar a senadora. Isso eu estou falando da Michelle Bolsonaro. Mas eu acho que essa pesquisa vem mais no sentido de fazer aquela queda de braço, né, porque nós temos a presidente nacional do PT e a presidente nacional do PL, né, que representa as mulheres. Então, acho que também foi nesse sentido, e a pesquisa foi feita no Paraná, obviamente, porque Gleisi Hoffmann é o estado de origem dela, né? Sim. Então, eu acredito que se colocar a Michelle ali, a Gleisi não tem chance alguma, né, de assumir o Senado Federal, tá? Claro que ela não vai perder as regalias dela como presidente do partido, é claro que vai ter alguma boquinha para ela ali. Mas no caso, ela é o prazer dela em derrubar um bolsonarista, o prazer dela derrubar a mulher do Bolsonaro, ela possivelmente participará aí dessa disputa por causa disso, é ego, né? Ego. Com certeza. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição, ponto final da edição de hoje. Mas antes, fique aqui conosco, quero convidar vocês amanhã às 19h30, tem Hora Notícia com Valdecir Cremon e mais convidados especiais todos os dias. Hoje, por exemplo, recebemos aqui o analista político Mário Robert e também influencer, né? Divulga aqui, aproveita o espaço para você falar um pouco também do seu canal. No Insta, já deixa o endereço aqui para o pessoal te seguir. Quem não te segue já, né? É isso aí. Não, tem muita gente ainda para seguir, vamos lá. Direita no Brasil Oficial no YouTube, vocês coloquem Direita no Brasil Oficial ou escrevem Mário Robert, meu nome já aparece lá, tá bom? Todos os dias, de domingo a domingo, sem folga, sem férias, eu estou aqui trazendo notícias para vocês, porque eu reconheço que se eu fizer um pouco pelo meu país, eu consigo ajudá-lo de alguma maneira. Então é por isso que eu faço vídeos todos os dias, até porque se eu não fizer vídeo eu não consigo dormir direito, eu fico inquieto. Eu tenho que trazer informação aqui porque a esquerda não para. A esquerda não para, tá? E você não pode desistir do nosso Brasil, você não pode, você patriota de bem, que lutou e continua lutando, vamos continuar juntos. Precisamos de vocês, tá bom? Então, Direita no Brasil no YouTube e no Instagram também, Direita no Brasil 2, tá bom? Só colocar Direita no Brasil 2 e me segue lá. Excelente. Mário, prazer em te conhecer. Espero que a gente se encontre por aqui mais vezes. Um abraço, ótima noite. Prazer foi meu. Boa noite.